com alegria nós iniciamos aqui o programa Andando com Cristo na TV Grande Dourados, e é sempre um prazer chegar até você com a Palavra de Deus, comunicando o amor de Deus, a Palavra de Deus ao seu coração. E este programa, o programa Andando com Cristo, é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados em parceria com a TV Grande Dourados. E sempre convidamos você, sua família, para estarem conosco nos cultos. É bom você saber que Deus nos criou para adorá-lo. A adoração a Deus é o principal motivo da nossa existência. Por isso que muitas pessoas andam tristes, o coração está triste, não sabe por quê, há um vazio na alma. É porque Deus criou você para adorá-lo. Pode ser isso. E você não está adorando, não está tributando a Deus a glória que é devida ao seu nome. Quantas pessoas que faltam da igreja, por qualquer motivo não aparecem, outros não vão à igreja, passa semana, mês, ano, sem se apresentar diante de Deus para adorá-lo, para tributar a Ele a glória que é devida ao seu santo nome. E por isso um vazio na alma. Chega um momento que a alma não se satisfaz com absolutamente nada. E você não vai ter paz no seu coração e satisfação na sua alma enquanto você não voltar-se para Deus em adoração, em louvor, em glorificação do seu nome. Deus nos criou para isso. Quando lemos a Bíblia, vemos Deus nos criando para este fim. A rebeldia do coração do homem, essas coisas não acrescentam absolutamente nada a nós. Quanto mais longe de Deus, mais triste e desesperado é o coração do homem. Quanto mais perto de Deus, mais realizado, mais feliz, mais pleno é o coração do homem. Quer nas lutas, quer nas adversidades. Você precisa adorar a Deus. Deus te criou para isso. Olha, o programa Andando com Cristo hoje vai tratar sobre um texto muito precioso das Escrituras que retrata a promessa de Jesus de que edificarei a minha igreja. Então você não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida para tratarmos deste texto tão maravilhoso das Escrituras, e nós aqui gostamos de estudar a Palavra de Deus. Não saia daí, nós voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos.
Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos continuando aqui o programa Andando com Cristo e o texto que nós vamos estudar hoje é de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão de Jesus, uma promessa maravilhosa de Jesus, quando ele diz: edificarei a minha igreja. Nós estamos perdendo o sentido bíblico da igreja. Nós estamos perdendo o sentido bíblico de muitas coisas, valores da fé, da salvação, da comunhão com Deus, da soberania de Deus, de quem é Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um conceito secular distorcido das Escrituras que está tomando lugar no coração das pessoas, a Bíblia ficando de lado e os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus ficando de lado. Então é bom nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. O texto aqui que nós lemos, Jesus está fazendo uma promessa, ele está dizendo: edificarei a minha igreja. Observa que é o próprio Cristo que está dizendo: eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Cristo entra aqueles que são convidados por Ele a entrar nela. Quando o Espírito Santo de Deus vai ao coração do pecador e faz aquele chamamento especial da graça de Deus, é Cristo chamando para a sua igreja homens e mulheres de todas as tribos, raças, povos, nações, a igreja se espalhando pelo mundo. E Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E a outra expressão é que ele diz: a minha igreja. Quantas pessoas que gostam de dizer a minha igreja? Há pessoas que sentem-se até donos de igreja, como se ele fosse o cabeça da igreja e não Cristo. A igreja só tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Pode ser que tenha igreja de A ou B, mas de Cristo é aquela que o cabeça é Cristo. E é Ele que está dizendo isso aqui: eu edificarei a minha igreja. Ninguém está mais interessado na igreja do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia não economiza adjetivos para falar da igreja. Quer ver? Eu vou citar alguns aqui para você. O testemunho das Escrituras a respeito da igreja é que a igreja é composta de todos os remidos do Senhor no tempo e na eternidade. Todos os remidos do Senhor. A igreja, ela compõe de todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Todos aqueles que arrependeram dos seus pecados e teve a ação do Espírito Santo no coração dele para isso, para abandonar aquela velha vida, começar uma nova vida. A igreja é composta de todos aqueles que Deus separou desde a fundação do mundo, por quem Cristo morreu e quem o Espírito Santo tem chamado em todos os tempos para compor a igreja de Cristo.
Ela é chamada na Bíblia do corpo de Cristo, casa de Deus, edifício santo, lavoura de Deus, família de Deus, inclusive a linda expressão chamada família bendita do Senhor. E a igreja, ela é chamada nas Escrituras da noiva de Cristo. E isto é maravilhoso porque não há nada mais precioso nesta terra do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu querido telespectador, você deveria estudar a história. Você haveria de ver na história uma coisa extraordinária. Sabe o que é? Quantos impérios perseguiram a igreja ao longo destes 2000 anos de história da igreja? Eu estou falando de Cristo para cá, sem contar a história da igreja no Antigo Testamento. Quantos impérios perseguiram a igreja? A igreja, no contexto do Antigo e do Novo Testamento, ela foi jogada em cova de leões, fornalha de fogo, escravizada, ela foi levada para cativeiro, ela ficou escrava um período. Deus sempre socorreu a igreja, Deus sempre sustentou a igreja. Impérios tremendos perseguiram a igreja. Vamos lembrar do Império Romano, mas você pode lembrar também de outros impérios comunistas, como a China comunista, e tantos outros que perseguiram a igreja. Onde estão esses impérios hoje? Esses impérios, muitos deles do mundo antigo, da Idade Média e etc., caíram, não existem mais, e a igreja continua a sua marcha firme. Sabe por quê? Porque o cabeça da igreja ressuscitou dos mortos no terceiro dia, está sentado à destra do trono de Deus, de onde ele governa, não governará no futuro não, de onde ele governa todas as coisas. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Jesus governa sobre todas as coisas. E a igreja, a noiva de Cristo, é cuidada, é guardada por Cristo, ela é amada de Cristo. Apocalipse diz que muitos juízos que Deus executa neste tempo, sobre nações, talvez a nossa mesma esteja nesse momento, sobre o juízo de Deus. Deus executa juízos sobre governos, sobre nações, sobre impérios, sobre famílias, sobre ideologias, em amor à igreja, em resposta à oração da igreja. Deus executa juízos temporários sobre a face da terra para proteger a sua igreja, o seu povo, porque Ele ama a igreja e Ele está preparando a igreja para o encontro com Ele, um encontro maravilhoso, no grande e precioso dia do Senhor, quando Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha, não tem coisa mais preciosa para um homem, para uma mulher, do que pertencer à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, ou junto pelas regiões, aqui não é no mar da Galileia, mas pelas bandas de Cesareia de Filipe, quando Jesus ia caminhando nesta direção, para Cesareia de Filipe, ele então faz uma pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É mais ou menos Jesus. A ideia aqui é que Jesus queria saber a opinião pública a respeito dele. Quase todo mundo gosta de saber o que os outros pensam dele. Jesus sabia, mas ele queria ver a resposta dos seus discípulos. E eles então começaram a dizer: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros chegam a dizer que o Senhor é Elias, e tem uns que dizem até que o Senhor é o Jeremias. Todos são profetas. A galeria de profetas. Ou seja, o Senhor é mais um profeta. É isso que o povo diz, que o Senhor é um profeta. Realiza milagres, o ministério dos profetas estava muito bem representado nele, e esta era a profecia escrita lá em Deuteronômio 18, que Deus mandaria o profeta. Jesus é este.
profeta, e um dos ofícios de Cristo é o de profeta. Jesus teve 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então, esse ofício estava bem estancado no coração dos discípulos, estava bem claro aos olhos do povo. Então, o Senhor é um profeta, parece um profeta, multidões param para ouvir, o Senhor prega o reino de Deus, o Senhor fala das coisas futuras, o Senhor fala das coisas passadas, o Senhor interpreta a lei, faz milagre, faz cura, multiplica pães, e ressuscita mortos. Só o profeta faz isto. Então ele vira para eles e fala assim: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? É tudo o que vocês pensam de mim? Qualquer um pode pensar que Cristo é um profeta. Até o islamismo trata Cristo como um profeta. Mas Jesus então pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? O povo está confuso a meu respeito, mas e vocês? Estão confusos também? Então Pedro respondendo diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu querido telespectador, a palavra Cristo, essa palavra do grego, Christos, quer dizer, o Senhor é o ungido de Deus. Essa palavra equivale à palavra dos profetas no Antigo Testamento que profetizaram a respeito de Jesus, que a palavra hebraica Messiá, que quer dizer Messias. Então ele estava identificando Jesus como aquele Messias prometido por Deus e anunciado pelos profetas. Não havia dúvida no coração deles que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus, era o ungido de Deus, era o enviado de Deus, era aquele que viria e que havia vindo a este mundo e estava naquele contexto e naquele momento no mundo para realizar a obra messiânica, para oferecer o sacrifício pelos nossos pecados, onde nós temos a salvação e a vida eterna. Então Jesus vira para Pedro e para os demais discípulos e, olhando para Pedro, diz: você é bem-aventurado, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isto. Olha, se Deus não revelar Cristo ao seu coração, o máximo que você vai conseguir fazer é admirá-lo, o máximo que você vai conseguir fazer é pedir para Ele curar a sua enfermidade, ou fazer um milagre na sua vida, ou te dar prosperidade material. O máximo que você vai conseguir pedir a Ele é alguma coisa efêmera, temporária, passageira. Mas quando Pedro diz: tu és o Cristo, e Jesus fala: você é bem-aventurado, você é feliz, Pedro, você recebe do céu a bem-aventurança na alma, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo o seguinte: Pedro, você é feliz, você pode crer em mim como seu Salvador. Você não pode apenas esperar de mim um mero milagre, você sabe que eu vim trazer salvação eterna. Eu não vim apenas oferecer um milagre temporário, eu vim oferecer algo mais, muito mais do que apenas curar um aleijado, apenas restabelecer a vista a um cego. Eu vim trazer vida e vida eterna, eu vim trazer salvação ao homem. Bem-aventurado és, edificarei a minha igreja. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902
8100 ou 8112-7929. Olha, nós retornamos aqui nesta exposição de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. E o foco nosso agora é quando Jesus diz: edificarei a minha igreja. A edificação da igreja de Cristo é uma obra contínua de Deus, agindo constantemente neste mundo, agindo constantemente, formando o seu povo, formando a sua igreja, edificando a sua igreja. É uma ação de Deus e é também uma ação humana. Nós somos chamados. Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Anjos anelaram descer do céu para pregar este evangelho, para formar, edificar a igreja de Cristo, e Deus não consentiu aos anjos, mas deu essa tarefa aos homens, porque anjos não são redimidos, homens são redimidos, e são eles que devem pregar, os homens que devem pregar, nós que devemos pregar a mensagem da redenção. E isto é uma tarefa muito preciosa. Então, essa edificação da igreja é uma obra contínua de Deus, é uma ação contínua de Deus. Engana quem pensa que Deus criou todas as coisas e abandonou este mundo, abandonou este universo. Deus, a ação dele é constante, nunca deixou de ser aquela ação constante no mundo. Deus é o Deus que intervém, é o Deus presente, é o Deus constante na história, é o Deus que está sempre conduzindo, sustentando. Você não respira se Deus não te der fôlego de vida, nele nós existimos. Então, a edificação da igreja é uma obra contínua de Deus. Paulo diz isso em Romanos 14, quando ele se refere à igreja como a obra de Deus. E ele diz assim: não destruas a obra de Deus por causa de comida, bebida, roupa, enfim. Não destruas a obra de Deus. A igreja é obra de Deus, continuamente uma obra de Deus. E nesse aspecto, essa obra de edificação da igreja, ela consiste no ato, por exemplo, de Deus chamar constantemente pessoas para integrar a sua igreja. Olha, às vezes você olha para uma pessoa assim e diz: essa pessoa aí não tem jeito, está perdida. Ou porque às vezes ela está vivendo uma vida desregrada na sociedade, ou porque se meteu pelo mundo do crime, dos vícios, das drogas, ou porque se tornou uma pessoa promíscua, de comportamento social indelicado, ou porque aderiu a alguma ideologia e filosofia anti-cristã e anti-Deus, como por exemplo o ateísmo. Você pode olhar para uma pessoa dessa e dizer assim: para essa aí não tem jeito. Eu quero te dizer o seguinte: para Deus não tem caso perdido, nem o religioso, nem o mais terrível dos pecadores. Para Deus, pode se salvar ou até mesmo estar fora do alcance da graça de Deus, ou salvar a si mesmo, ou por outro lado, estar fora do alcance da graça de Deus. O Evangelho é a única proposta de uma salvação graciosa, de graça. É o Evangelho. E Deus chama na igreja, no corpo de Cristo, na sua igreja, nós encontramos pessoas de todo tipo que você possa imaginar, que já foi, e que você diz assim: essa aí não tem jeito, para Deus não tem caso perdido. Lembra aquele ladrão na cruz, que um blasfemava contra Cristo e dizia: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também, enquanto o outro dizia: olha, nós estamos aqui por causa do nosso pecado, mas esse justo não cometeu pecado nenhum. E Jesus então, olha para Jesus e clama a Jesus e diz: Jesus, tem compaixão de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus então diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem diria que aquele ladrão pudesse ter a esperança do céu? Não existe pessoa tão perdida para Deus. A cada dia Deus tem agregado e chamado e colocado dentro da sua igreja pessoas que estavam longe, afastados de Deus. Meu querido telespectador, talvez seja o seu caso, longe de Deus, pensando que para você não tem mais esperança, pensando que o seu caso é perdido. Me lembro uma vez visitado um homem na cadeia e disse para mim: pastor, meu caso é perdido, não tem mais jeito. Não tem pecado maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Se você está aí se deflagrando e achando que para você não tem mais jeito, você está aí se penitenciando, ou até mesmo achando que o seu caso é perdido, para Deus não tem caso perdido. Nós podemos contar inúmeros testemunhos, histórias de pessoas que achavam que para ele não tinha mais jeito e foi alcançado pela graça de Deus. Clame a Cristo. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Clame a Ele. Se você está achando que o seu caso é perdido, que para você não tem salvação, clame por Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, a cada dia, Deus, fazendo esta obra, Ele vai agregando pessoas na sua igreja. Depois de agregar, a obra de Deus continua. A ação do Espírito Santo no coração da igreja, de edificar a igreja, é também de santificar a igreja. As pessoas entram para a igreja pedra bruta, e o Espírito Santo começa a lapidar esta pedra bruta, começa a trabalhar o coração deste pecador e começa a purificar o coração dele de todo o pecado, começa a despir do velho homem, a se revestir do novo homem, abandonar velhos hábitos, vícios e começar a adquirir novos hábitos, novos valores para a sua vida. A cada dia vai estudando a palavra de Deus, ela vai penetrando a alma, o Espírito Santo vai limpando o coração do pecador. Cada vez que uma pessoa arrepende dos seus pecados e volta para Cristo, cada vez que ele abandona o seu mau caminho e volta-se para Deus, é Deus edificando a sua igreja, é Deus santificando o seu povo e preparando a sua igreja para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então você pode olhar e falar: para mim não tem jeito. Tem, porque é Jesus que edifica a sua igreja. É Ele que faz a obra da transformação. Por isso que o convite do Evangelho é assim: venha como está, e eu vou te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Deus, em Cristo, assume os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, paga a nossa dívida, cancela o escrito de dívida que era contra nós, nos tira do medo e da insegurança e nos coloca no seu reino eterno. É Deus edificando a sua igreja. É o que Jesus está dizendo aqui: edificarei a minha igreja. Edificar a igreja também significa que nós somos consolidados, e a igreja é consolidada em Cristo a cada dia. É Ele quem diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o Salvador da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o fundamento da igreja. Nele nós estamos radicados ou radicados, estamos edificados, estamos confirmados, é que disse Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Cristo edifica a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem sustenta a igreja. Ele é quem promove a fé no coração de todo aquele
que Ele chama para si. É Ele quem fortalece a sua igreja dia a dia. Edificar a igreja significa estarmos sendo consolidados, confirmados e fortalecidos em Cristo a cada dia. Não confie em você mesmo. Tem muitas pessoas que, em vez de confiar em Cristo para a salvação, confiam nas suas próprias boas obras. Quem confia nas boas obras, confia em si mesmo. E quem confia em si mesmo está fadado ao fracasso. O desafio da palavra de Deus é para nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós naquela cruz. Edificar a igreja significa também vivermos como igreja, vivermos a comunhão dos santos. Jesus diz aqui: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, nós devemos entender que fazemos parte de uma comunidade, o corpo de Cristo. É uma alegria fazer parte da comunidade, o corpo de Cristo, mas é um dever e uma responsabilidade de cada um que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, zelar pela comunhão dos santos. É por isso que o Evangelho nos ensina a sermos justos, não a justiça nossa, mas a justiça do Evangelho. A justiça do Evangelho é cheia de misericórdia, de graça, de amor. É por isso que o Evangelho nos ensina a perdoar. Se você tem alguma mágoa, se alguém te ofendeu, perdoa, porque o Evangelho nos ensina a perdoar. E nós só vamos entrar no céu porque fomos perdoados por Deus em Cristo. Nós temos que aprender a viver em comunhão, a adorar a Deus como comunidade da fé, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos encerrar o programa Andando com Cristo de hoje. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não precisamos de ter medo neste mundo. A igreja é o projeto de Deus. Não precisamos de ter medo. Quantas pessoas andando com medo neste mundo? Medo do amanhã, medo da vida não dar certo, medo de tantas coisas. Não precisamos, como igreja, ter medo. Primeiro, estamos debaixo da soberania de Deus. Segundo, estamos debaixo do amor de Cristo. Terceiro, estamos debaixo do poder do Espírito Santo. Não precisamos temer. Que Deus te dê um coração cheio de fé, de graça e de verdade. E que
você tenha desejo de pertencer à Igreja de Cristo, caso não pertença. E que você tenha alegria de pertencer à Igreja de Cristo, caso você já faça parte dela. Deus, muito obrigado pelos nossos telespectadores. Obrigado porque o Senhor edifica a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por isso nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver.